A vida nos apresenta momentos difíceis, momentos em que a gente não tem o controle, momentos em que a gente não sabe o que fazer, momentos em que a gente precisa do outro, momentos em que os nossos recursos pessoais são insatisfatórios para a demanda, para a necessidade do momento. Só que tem uma coisa, muitas vezes a gente passa por momentos complexos, dificuldades, batalhas, e o motivo é o nosso pecado. Sim, uma pessoa, por exemplo, estava com uma empresa e planejou tudo, fez um trabalho tão bonito, um marketing bonito, as instalações eram bonitas, treinou o pessoal e lutou, investiu e tudo dava errado. E a pessoa falava, ore por mim, não está dando certo. E aí injetava mais dinheiro, e aí vendia patrimônio e botava mais dinheiro, e aí vendia um negócio, botava mais dinheiro, e pedindo oração para a coisa funcionar. E eu fiquei triste porque a coisa não funcionava, a coisa não dava certo. E o negócio quebrou. Quebrou e o prejuízo foi muito grande. Só que um tempo depois eu descobri um detalhe. Descobri que aquela mesma pessoa, tão inteligente, que empreendeu de forma tão grandiosa, que fez algo tão disruptivo, tão inovador, e que ainda pediu oração, na verdade, o comportamento dela em relação aos funcionários da empresa era muito pecaminoso. Era muito errado, era muito imoral. A pessoa era boa no que fazia, a pessoa pedia oração aos outros, mas tinha uma conduta reprovável. Dava em cima das funcionárias, aliciava funcionárias, se relacionava com funcionárias. O que eu estou querendo dizer é que toda a competência da pessoa e toda oração que se fizesse por ela esbarrava num problema. Qual era o problema? Pecado. Pecado. Uma outra pessoa ganhava bem, e vivia com problema financeiro, nada dava certo, e aí a gente vai ver depois qual era o problema, e a gente descobriu que a pessoa gostava de jogatina, jogava apostando, gostava de bingo, essas coisas, e perdia muito dinheiro ali. Então o dinheiro que tinha era suficiente para uma vida digna, mas não era suficiente para uma vida digna perdendo tanto dinheiro na jogatina. O nome disso? Pecado. Uma outra pessoa levou a sua família para um camarote de carnaval, e naquele lugar o seu esposo conheceu pessoas que pareciam muito legais, mas eram pessoas imorais, pessoas que gostavam muito de bebida, pessoas que tinham mulheres fora do casamento, e o esposo que foi para aquele ambiente conheceu pessoas e depois andou com essas pessoas naqueles caminhos tortos, e o casamento acabou. E tudo começou aonde? Num lugar de luxúria, de tentações, de imoralidade, de paganismo, de pecado. A Bíblia diz que quem procura, acha. Então quem procura a bênção, acha, mas quem procura o pecado vai achar também a maldição.
E é por isso que eu gosto da palavra de João Batista, que foi um profeta no Novo Testamento, ele era primo de Jesus. E qual era a pregação dele? É essa aqui, ó, Mateus 3, versículo 2. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João Batista falava isso há 2000 anos atrás, que o reino estava próximo. Se há 2000 anos atrás estava próximo, imagina hoje. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, não dava para João saber que 2000 anos depois Jesus não teria voltado ao mundo ainda. Mas arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, ou seja, a volta de Cristo, a instalação definitiva do reino de Deus está próxima. Esse mundo um dia foi consumido com fogo. Com fogo. Uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, foi destruída com fogo e enxofre. E novamente terá fogo e enxofre. É assim que a Bíblia se refere ao inferno. Pessoas perderão a sua salvação, perderão a bênção de Deus, porque hoje todo mundo é abençoado. A pessoa mais pecaminosa do mundo, ela olha para cima e vê o sol, ela olha para cima e vê a lua, ela mergulha numa praia gostosa de água fresca, mas haverá um dia em que aqueles que não estão em Cristo, que morreram fora da vida em Cristo, não terão mais nada de bom para usufruir, porque a bênção de Deus será retirada e vai sobrar só o inferno, a maldição. O que é o inferno? A ausência de Deus. O que mantém o que está de bom ainda nesse mundo é a presença de Deus. Sem Deus, esse mundo está perdido. Sem Deus, a gente não tem como viver. Ele é a luz que ilumina as nossas vidas. Ele é a paz que encanta os nossos corações. Ele é o amor que ainda sopra sobre a nossa vida. Infelizmente, a conversa de João com os seus conterrâneos, ela não foi escutada por muita gente. Da mesma maneira, hoje, muita gente não escuta essa chamada de João. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O mundo está tão louco, o mundo está com tanta sujeira, o mundo tem coisas que pareciam teoria da conspiração, mas que hoje arquivos, fotos, vídeos têm comprovado ser uma realidade. Um mundo perverso de líderes mundiais comprometidos com Satanás, comprometidos com cultos pagãos, comprometidos com imoralidades e até com canibalismo. É nesse mundo louco que a graça de Deus nos alcança e nos traz paz. E a gente continua curtindo o que tem de bom na vida, sem se misturar com o que há de mal nessa vida, esperando o dia que não vai haver mais nada mal. Vai haver a vida eterna, a bênção eterna, o céu em Cristo Jesus. Eu não sei se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida. Ei, religião não salva, boas obras não salvam, ninguém é bom. A única coisa que salva você é se arrepender e convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Ele morreu numa cruz para te salvar. Quando você recebe Jesus, você tem o sacrifício dele dentro de você. Você tem a salvação dele dentro de você. Você tem o perdão dele dentro de você. E você então chega a Deus. Disponibilidade de Deus você tem. E você tem essa disponibilidade para hoje e para a eternidade. Ei, Deus quer mudar a sua vida. Arrependa-se agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã com mais um vídeo.